A indústria petroquímica no Brasil é uma das cadeias produtivas mais importantes do país e o sexto maior parque químico do mundo. Ela começou no Grande ABC no início dos anos 70, há 50 anos, em uma área que ficava nos limites urbanos entre os municípios de Mauá e Santo André, ao lado da estrada de Ferro Santos a Jundiaí. Tudo começou nos anos 50, com a criação da refinaria União, uma empresa privada que se estabeleceu em Mauá em 1954. Com o acelerado processo de industrialização do país nos anos 60, surge uma nova possibilidade, a criação de um parque petroquímico nacional. E foi assim que teve início a construção da Petroquímica União, pelos mesmos empresários que instalaram a refinaria de Mauá. O ano era 1967 e o Brasil demandava muitos produtos petroquímicos. Para a formação de um polo petroquímico no então ABC Paulista, grupos empresariais nacionais uniram-se a grupos estrangeiros, proprietários da tecnologia dos processos petroquímicos. Entre eles, o craqueamento, que transforma a nafta, um derivado do petróleo, em eteno, o principal produto da cadeia petroquímica. Enquanto o terreno ao lado da refinaria recebia a instalação de tanques, tubos, motores e torres, a composição acionária das empresas passa por mudanças. E em 1972, quando o polo petroquímico inicia suas operações, os principais acionistas eram a Unipar, formado pelos grupos empresariais Soares Sampaio e Moreira Salles, e a Petroquisa, uma subsidiária da Petrobras criada pelo governo federal para acelerar o desenvolvimento do setor petroquímico no país. Colocar toda a operação do primeiro polo petroquímico do Brasil para funcionar foi um grande desafio. O complexo era composto por uma refinaria, uma central de matérias-primas, a Petroquímica União, ou somente PQU, e uma série de empresas de segunda geração que se abasteciam de produtos básicos gerados na central. Exemplos dessas empresas eram a Oxiteno, a Copamo, a Poliolefinas e a Companhia Brasileira de Tetrâmeros, todas criadas logo após o início de funcionamento da PQU. Composto por um conjunto de empresas que funcionam no mesmo local, o polo é formado por uma complexa cadeia ligada por quilômetros de tubos onde circulam gases e líquidos derivados do petróleo. Por meio de processos químicos, esses derivados vão se transformando em matérias-primas essenciais para a vida das pessoas. Nas embalagens de alimentos, nos cosméticos, nos produtos de limpeza, nos materiais plásticos, nas tintas e vernizes, nos pneus, nas fibras têxteis, nos fertilizantes, em itens fundamentais aos serviços de saúde e numa infinidade de produtos manufaturados. O modelo tripartite da PQU, que uniu capital nacional, tecnologia estrangeira e investimentos públicos, criando uma empresa tocada a várias mãos, foi a base para a criação de outros dois polos petroquímicos, o de Camaçari, na Bahia, inaugurado em 1978, e o de Triunfo, no Rio Grande do Sul, que iniciou suas atividades em 1982. Os anos 70 de expansão do setor petroquímico também foram marcados pela crise do petróleo, que impactou a economia do mundo todo. Foi um período de estagnação por conta do excesso de oferta de matérias-primas e pelo alto preço dos insumos. Crise essa que se estendeu no setor até os anos 80. No Brasil, como a indústria petroquímica era nacional, o impacto veio depois, nos anos 90, com as privatizações nos governos dos presidentes Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso. Para os trabalhadores, os anos 80 e 90 foram de muitas lutas pela manutenção do emprego e em defesa dos direitos trabalhistas, da saúde e da segurança. Naquele período, o setor petroquímico e plástico chegou a perder, por exemplo, mais de 80 mil postos de trabalho em todo o país. Nesse período, duas das principais lutas dos trabalhadores do polo petroquímico do Grande ABC foram a criação da quinta turma de 8 horas e a conquista do turno de 6 horas por questões de saúde. Atento ao futuro do complexo, o Sindicato dos Químicos do ABC realizou diversos fóruns como o Seminário A Indústria Química no ano 2000, que ocorreu em 1992. O evento reuniu especialistas e trabalhadores de todo o país e apontou a necessidade de se retomar a política industrial para o ramo químico. Os trabalhadores químicos também atuaram nesse período em espaços institucionais regionais, como o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC,
a Agência de Desenvolvimento do ABC e a Câmara Regional defendendo investimentos, ampliação e modernização do complexo. Após a privatização da PQU, com a venda das ações da estatal Petroquisa em 1994, as empresas que adquiriram controle da PQU fizeram investimentos importantes, como a construção de novos fornos e modernização de toda a infraestrutura do complexo. Mas essas ações não conseguiram manter o polo petroquímico do Grande ABC competitivo diante da concorrência internacional e da existência de outros centros petroquímicos maiores e mais modernos do país. Esse cenário muda em 2004, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia investimentos de 500 milhões de dólares para elevar a produção do eteno, tornando o polo petroquímico do Grande ABC novamente competitivo. Com isso, milhares de empregos foram mantidos e as indústrias puderam viver mais um período de crescimento. Nessa fase de expansão, a PQU muda 2 vezes de controle acionário. Em 2007, passa a se chamar Quator, com a integração da Unipar e a Petrobras. Alguns anos depois, a Braskem, que vinha se consolidando como a maior empresa de matérias-primas petroquímicas do país, adquire a Quator e se torna uma das grandes petroquímicas do mundo. Ainda nos anos 2000, o polo petroquímico procurou ampliar o diálogo com a comunidade por meio do Conselho Consultivo Comunitário, formado por moradores e representantes das entidades que atuam no entorno do polo. Vem desse período o incentivo a projetos sociais e ambientais organizados pela comunidade, ação que continua até hoje. Destaca-se também a articulação institucional das empresas que formam o polo petroquímico a partir da criação de entidades de representação. Criado em 2015, o Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC, o COFIP-ABC, tem o propósito de fomentar o desenvolvimento sustentável do polo petroquímico do Grande ABC e da sua cadeia de valor. Hoje, 50 anos depois de seu início, o polo petroquímico do Grande ABC é formado por empresas de porte mundial em termos de abrangência e faturamento. Essas empresas são responsáveis por 11% do mercado nacional da indústria química. E o polo petroquímico do Grande ABC continua como uma das mais importantes cadeias produtivas da região, gerando mais de 10 mil empregos diretos e indiretos e milhões de reais em impostos.